Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento, né? Vamos nos debruçar sobre os ensinamentos do menino Jesus e mais alguns outros que vêm do universo, né? De Deus, né? De Deus, né? É o que Jesus trouxe, ele trouxe de Deus, né? Mas eu acho bacana referenciar, porque apesar de a gente ter a consciência de que não é legal ter dependência pela figura do G, sabe? Toda hora o G, o G, o G. Imagina, toda hora alguém chamando seu nome, que chato que não deve ser isso. Mas, assim, a gente tem que ter a consciência que a nossa humanidade ainda é muito apegada à figura dele, eu mesma, em muitos níveis, mas são coisas que a gente tem que se desprender. Então eu falo o ensinamento do G porque eu estou me referindo de fato a uma passagem da vida dele, mas o conhecimento é do universo, o conhecimento pertence a Deus, o conhecimento pertence a você. Se você se apropriar desse conhecimento, você pode dizer, gente, o meu conhecimento, a minha lei, se você viver verdadeiramente em plena consonância, em verdade com as leis universais, você pode certamente dizer que as leis são tuas. E você pode sair por aí e falar, pois a lei que eu trago, você pode falar, a lei que eu trago, a lei que eu sou, é essa, de amor, de verdade, de luz. Você não estará sendo arrogante e você não estará sendo mentiroso. Se você se unificou com Deus e se você se tornou um com essa verdade, você pode dizer verdadeiramente que essa lei é sua também, né? Tendo a consciência de que, na verdade, você é um manifestador, né? Você está, na verdade, reverberando, expressando uma lei que é cósmica, que é universal, que é de Deus. Mas se a gente veio dele e se a gente é um com ele, a gente pode dizer a minha lei, a minha justiça, a minha política. E, aliás, a justiça é sempre de Deus, né? Mas a gente pode falar a política, o meu modo de pensar. Não é soberba, não é arrogância. Você não está distorcendo as coisas na sua cabeça. A única coisa é que você precisa saber e ter a consciência de que você tem que ter a certeza de que quando você afirma que quando você fala em prol da sua política ou dessa política que é divina, que vem do alto, o que você tem que ter consciência é de que você é um com ela, de que você não é um hipócrita. É essa a grande questão. Porque a partir do momento que você mente, a primeira pessoa que você estará se enganando é a si mesmo, e certamente você colherá, né, os frutos disso. A gente tem que cuidar para agirmos sempre de maneira verdadeira, né? Em todos os momentos. E agir de maneira verdadeira é agir de acordo com o que é real para você naquele momento, porque isso também é muito amplo. Hoje a gente acessa verdades dentro de um nível, dentro de um parâmetro. Um espírito que é mais evoluído que nós, ele acessa essa verdade em níveis muito mais profundos e com uma convicção muito mais verdadeira e mais forte, mais intensa do que hoje a gente alcança na verdade que a gente vive. Então, o que eu estou querendo falar? Uma das grandes passagens de Jesus é que ele foi tido como um baderneiro, né? Como um agitador maluco que queria, veio destruir a lei romana, veio derrubar o governo romano e veio destruir a lei daquele povo, né? E isso não é verdade. Não foi assim que isso aconteceu. Jesus veio exemplificar por meio da sua vida, por meio daquilo que ele vivenciou e presenciou, percebeu, compreendeu, por meio daquilo que foi dado a ele compreender. Ele veio exemplificar, mostrar, dar provas através da sua vida, de tudo, do seu modo de agir, do seu modo de pensar, do seu modo de sentir, que existia uma maneira melhor, mais evolvida, mais etérica, mais fraterna e muito mais prazerosa de se viver do que um matando o outro, do que matando o bicho tacando na fogueira, do que traição,
do que promiscuidade, do que falsidade, do que dissimulação. Ele percebeu que a maneira como as pessoas se articulavam pela dominação, um querendo dominar a consciência do outro, aí um de repente ganha ali na vida um pouquinho mais de prestígio, e se ele no passado era uma pessoa que era humilhada, ele ganhou um pouco mais de prestígio, agora ele humilha o outro. Então Jesus percebeu que ele estava num hospício de assim nível máximo de loucura, entendeu? Segurança num presídio de segurança máxima também, né? Um presídio psiquiátrico de segurança máxima com assassinos assim, do pior nível, a escória da escória da escória do universo. Ele falou, gente, essas pessoas estão muito loucas, elas estão muito equivocadas mesmo, porque elas são más, mas na cabeça delas aquilo é coerente. Na cabeça delas aquilo faz sentido. Elas estão agindo de maneira demoníaca, de maneira draconiana, mas elas não são conscientes disso. É muito pior do que parece. Porque se a pessoa é consciente da sua maldade, é ruim, mas existe um grau de consciência. Ela sabe que ela é má. É muito pior quando você é mau e nem sabe. Porque se você está agindo de maneira má e está inconsciente disso, é porque a maldade em você está muito enraizada. Ela se tornou parte de quem você é. Ela é a própria manifestação de quem você é. Então, essa maldade se tornou você, se tornou extensão do seu ser, da sua consciência matriz, de quem você é, do seu espírito. Ele percebeu que aquelas pessoas naquele contexto não estavam conscientes da gravidade da situação. Não estavam conscientes de onde eles estavam. Todo mundo presidiário, todo mundo caso severo de psiquiatria e todo mundo achando que estava bem, entende? E os mais loucos, o presídio, veja bem, o presídio é um presídio de segurança máxima que recebia presos psiquiátricos severíssimos, e os mais criminosos e os casos psiquiátricos mais graves eram a elite do povo. E a elite do povo jurava que os doentes, que os não sei o que, era só ali. Eles não conseguiam se ver como parte daquilo. Jesus começou a perceber que a gravidade do que acontecia no planeta naquele tempo era muito pior do que parecia. Muito pior do que qualquer cidadão médio poderia ser capaz de conceber naquele período. Ficou preocupado. Ficou preocupado, só que Jesus é um com Deus. E ele sabia que ele não poderia impor uma justiça, ele não poderia impor uma outra maneira de proceder, porque não é assim que Deus funciona, não é? Deus, que é Deus, Ele próprio, não impõe nada a ninguém. Ele respeita todo mundo. E é o que eu já falei num vídeo lá atrás, né? Um ensinamento. A primeira regra de todo professor, de todo orador, de toda pessoa que vem colocar a cara aqui para expandir a mentalidade das pessoas, no assunto que for, se você está trabalhando, fazendo uma oratória, você está ensinando. Você pode estar levando ensinamentos espirituais, você pode estar levando ensinamentos de direito, de advocacia, você pode estar levando ensinamentos sobre como se tornar um orador melhor, você pode estar levando ensinamentos de como se tornar um cozinheiro melhor. Você está ensinando. E não interessa como você quer trabalhar ensinando, emancipando mentes, expandindo consciência, se a sua consciência está engessada, se a sua consciência não é expandida. Isso é a própria imagem, o próprio arquétipo da insanidade. Como eu posso querer abrir a mente de uma outra pessoa se a minha mente não é aberta? Como eu posso querer pregar sobre o amor se eu não amo?
Como eu posso vir aqui querer pregar sobre paciência se eu não sei nada disso? Como eu posso vir aqui e pregar sobre a tolerância se eu sou a personificação da intolerância, viva, respirando? Não é possível. Então Jesus não veio derrubar o governo romano, ele não veio, sabe, querer causar um tipo de agitação perniciosa. Porque se ele tivesse vindo com esse afinco, ele teria sido benquisto por aquela humanidade. Vocês percebem que a conta não bate, a conta não fecha? Ele foi odiado porque as próprias técnicas dele eram outras, eram amorosas. O que acontece é que, tanto naquela época como ainda hoje, a gente tem uma ideia romântica sobre o amor, romântica sobre a espiritualidade e absolutamente equivocada sobre a maneira como a justiça de Deus é e como Deus trabalha. Entende? Então, a gente muitas vezes concebe que quando às vezes alguém fala com a gente com um pouquinho mais de firmeza e às vezes até rudeza, a gente acha que aquilo ali não é de Deus. Não, 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 não. E nem sempre. Nem sempre. E às vezes, realmente, às vezes, e muitas das vezes, grande parte das vezes, quando a gente vê uma pessoa exaltada, a gente tem que tentar entender o que está por detrás daquela exaltação, mas muitas das vezes é o ódio pelo ódio, é o ódio sustentando o ódio, é a intolerância sustentando a intolerância. Só que a gente tem que entender que se uma pessoa sã está no meio de loucos, por mais elevada que ela seja, e Jesus foi o espírito mais elevado que já pisou na terra, era natural que em determinados momentos ele perdesse um pouco a cabeça. Tem a questão do corpo, tem a questão da carne, tem a questão dos hormônios. Estava lutando o tempo inteiro contra o corpo. Era um homem, filho do homem. Ele sempre reforçava isso, para que as pessoas não caíssem, né, no conformismo de dizer: ah, mas ele é Jesus. Ah, mas ele é o Messias. Ah, mas ele é o Filho de Deus. Ele não queria nada com esse tipo de perspectiva, porque ele sabia que esse tipo de, essas afirmações, esses dizeres, elas tinham uma origem que pretendia deixar essas pessoas que falavam isso, né, ou seja, idolatrando a sua figura e o seu trabalho aqui. Ele sabia que isso as afastaria de Deus, porque isso era uma artimanha do ego de cada uma delas para dizer: veja, ele faz isso, mas ele é ele. Você é você. Você é meu, você está nos meus domínios. Era isso que o ego, era isso que os espíritos draconianos desencarnados naquele período, e encarnados também, queriam fazer aquela população crer. E Jesus fez questão de incutir no profundo da consciência de todo mundo que estivesse receptivo a isso, de que, gente, corta essa de filho de Deus. Para com essa palhaçada. Somos todos filhos de Deus. Mas aqui eu digo, eu sou o filho do homem. Sou filho do homem e tomo posse da minha filiação divina, da minha paternidade divina. Mas eu sou filho do homem. Eu sou fruto da mesma natureza que vocês. O que ele queria ter dito mais e não disse, ou se disse não foi registrado, é que eu já estive onde vocês estão hoje. Já estive cativo das emoções, já estive cativo da irracionalidade e já estive cativo da racionalidade extrema. E hoje eu alcancei o equilíbrio. Mas naquela época, as pessoas não estavam exatamente receptivas para isso. Mesmo que compreendessem, escutar que, não, eu não sou o filho de Deus. Ele era, claro, ele falava: eu sou o filho de Deus. Eu estou dizendo assim, não da maneira como as pessoas queriam distorcer aquilo que ele dizia. E por isso ele batia tanto na tecla: eu sou o filho do homem. Tenho os mesmos hormônios que vocês, as mesmas... Estou sujeito às mesmas vicissitudes da carne que vocês, do cotidiano, e estou aqui num compromisso com a luz divina, com a minha verdadeira essência, que é sim divina. Mas, assim como vocês, estou na carne. Estou fazendo o que estou fazendo, vocês também podem. Se vocês
receberem com amor e com receptividade os meus ensinamentos e seguirem as minhas instruções, coisas como as que fiz e ainda maiores vocês poderão fazer. Jesus, um mestre que já se despreendeu do ego, que já se despreendeu da vaidade, do orgulho, dessas coisas todas que são assim uma grande cilada para manter a consciência cativa da dor. Não era um espírito que se ligava nessas coisas. É daquele tipo de espírito que, na verdade, torce para ser superado. Ele anseia, me superem, gente. Vai. Me supera. É o oposto. A gente aqui, muito ainda cativo dessas emoções, dessas energias totalmente deletérias, dessas mentiras que nos contaram, dessas hipnoses coletivas, pra gente ainda é um pouco difícil conceber isso. Como alguém pode querer ser ultrapassado? Como alguém não apenas quer ser ultrapassado, superado na sua grandiosidade, como inclusive oferece todos os instrumentos e toda a energia, ele doa a energia dele para que as pessoas mais aptas o superem. Porque a gente vive num mundo e a gente crê numa coisa chamada competição. A gente acha que isso é o que move. E isso é uma grande ilusão. A gente não consegue. Você consegue conceber isso? Muitas vezes, dentro das famílias, pai, mãe e filhos, a gente observa ali o filho invejando a grandeza do pai, ou o pai invejando a grandeza de seu filho, o pai invejando o fato do filho ser bonito, né? Ou ter traquejo, ser uma pessoa que se relaciona bem com as mulheres e o pai na infância, na juventude não foi, então tem inveja do filho, né? Então, perceba que realmente Jesus, dentro desse contexto, desse cenário, estava totalmente distante da sua dimensão de origem, totalmente distante do seu povo, mas o seu povo estava ali, né? Em plano astral, mas ali estava. Por que tudo isso é importante a gente compreender? Porque Jesus nos convida a um entendimento nas suas cartas sobre aquilo que ele fez. E ele diz, gente, as minhas cartas, elas foram feitas, passou-se ainda 30 anos, ainda estavam inserindo coisas de que pessoas disseram que viveram comigo. Houve toda uma abstração do que eles não queriam colocar, só que mantiveram que eles... Aí eu vou colocar no meu português. Eu vou falar, Jesus disse, os apóstolos só mantiveram o que eles julgaram precioso do que eu ensinei. Aí agora eu vou dizer o que eu entendi. Os apóstolos só colocaram aquilo que eles já acharam que tinham entendido. Não é nem que entendeu, que achou que entendeu. Olha para você ver quanta distorção existe ali. Entende? É claro que sempre se mantém, né, em alguma medida, partes verdadeiras daquela passagem, mas o quão destoadas da origem, da fonte do que motivou aqueles dizeres e aquelas ações, não se perdeu ou não se corrompeu, o que é muito pior. Então Jesus fala como, né? Apenas uma pessoa poderia falar sobre esse ponto de vista, sobre o que verdadeiramente motivou as minhas palavras de cura e as minhas curas, as minhas ações e as minhas ações para além da cura, né? As minhas que também era cura, que era a forma como ele era no cotidiano dele. Ele sendo ele, a parte o orador, a parte a pessoa que se tornou famosa, a parte isso ele sendo ele, no backstage, fora das câmeras, fora dos holofotes, sendo verdadeiramente amoroso, alguém que tinha uma cara só. Alguém que era assim aqui, virava, continuava, virava de costas e continuava. O que não acontece aqui. O que não acontece nem nas nossas famílias. Quantas pessoas vivem uma vida de múltiplas caras, de múltiplas personalidades dentro de casa? Dentro de casa é uma coisa e fora é outra.
No trabalho é um, na rua é outra. Quando fala com alguém que é superior é um. Quando fala com alguém que na escala do status da sociedade é inferior a ele, é outro, né? Então, perceba que é ilógico, né? Os líderes judeus, né? Quando se falava de Deus, ai Senhor, obrigada, não sei o quê, mas quando via um irmão que eles nem reconheciam como irmão, como um pecador, uma coisa que deve ser odiada, deve ser repudiada a todo custo, é isso mesmo, você tem que sofrer e não sei o quê, e torturava por meio da língua, o submetia, né, os maltrapilhos, os pobrinhos, aquela coisa toda, o submetia a uma conduta de vida castradora, a uma conduta de vida cerceadora do prazer, do bem viver, né, usurpando o mínimo de satisfação, de alegria que aquelas pessoas poderiam ter por meio de práticas religiosas totalmente irracionais e lógicas, doentias, erradas, assim, e nossa, eu poderia ficar aqui adjetivando até amanhã. Então veja, Jesus nos diz, dentre muitas coisas, né, que motiva as cartas, gente, só eu, ele diz, só eu posso escrever sobre esse ponto de vista da minha vida, sobre quem eu fui verdadeiramente, sobre a minha juventude que foi omitida, e sobre tudo o que se desdobrou depois da minha iluminação no deserto, que deu vazão, deu suporte, fez, né, surgir, fez desdobrar-se na minha conduta e nas minhas palavras, nos meus ensinamentos. Só eu poderia falar sobre o que vivenciei. Só eu poderia dizer o que estava por detrás e dentro do que eu pregava. Só eu poderia dizer o que estava por detrás das curas que eu fiz e dentro das curas que eu fiz, que era a própria integração com o divino. Não há dissociação disso. Então, vamos entender o seguinte, Jesus ele fala exatamente assim, como eles poderiam ter compreendido os pensamentos meus que eu tive, que desencadearam tudo isso. Vou repetir. Como eles poderiam ter compreendido os pensamentos meus que eu tive e que desencadearam, que desdobraram-se para os meus ensinamentos e para a minha conduta. Vocês entenderam? Tudo provém do pensar. O pensamento é a base de tudo e qualquer coisa. Isso precisa ficar claríssimo, porque entendendo isso, alcançar um processo até de aceleramento de alguns processos de cura que muitos estão vivendo, de dúvidas, não sei o que, vai ficar mais fácil, talvez torne-se mais tangível, mais palpável, porque muitos de nós estamos atacando os efeitos dos nossos pensamentos, mas não estão atacando o foco, a origem, o pensamento. E aí tem muita gente que está em guerras mentais muito grandes, sabe? Parecendo assim uma pessoa, cala a boca, cala você, sai, eu não vou pensar isso, né? Então tem muita gente que está vivendo uma vida assim. Claro que é para tentar melhorar, a gente sabe, a gente reconhece, só que é importante dizer que é importante a gente entender os processos das coisas e as coisas no seu íntimo, porque a gente começa a agir de maneira mais equilibrada e mais orientada para o certo, mais correto, vamos dizer, entende? Então vamos lá, gente, o que isso quer dizer? O pensamento nosso, ele é, eu vou dizer assim, o pensamento é uma junção do nosso querer, do desejo que a gente tem, que é um impulso, um desejo. Quero isso, pá. Junto com a intenção, que é o porquê você quer. Entenda isso. Então, o pensamento reúne desejo e intencionalidade. O pensamento reúne desejo e intencionalidade. O que? Desejo. O que? Intenção. Por quê?
Tá claro assim? Gente, vamos cultivar também a consciência de que é muito mais amplo que tudo isso. Quando vocês assistem esses vídeos aqui em outros canais, quando vocês pegam um livro para ler, adquiram o exercício de elevar a consciência a Deus, porque é muito mais. Jesus tentou do melhor jeito que ele conseguiu canalizar isso da melhor maneira que ele podia, com as palavras que ele tinha à disposição, que passeiam aí pela humanidade. E eu, né, imagina, eu tenho ainda a consciência menor que a dele. Então, vamos ter esse entendimento, essa humildade de falar, Senhor, o que está por detrás do que essa menina está falando, o que está por detrás do que Jesus buscou falar da melhor maneira, tendo em mente que palavras são códigos de acesso à verdade, aos pensamentos, entende? Então, vamos lá, o pensamento. O pensamento é isso, é o que você quer, é o que, com a intenção, com o porquê. E o pensamento desdobra-se depois nas suas inúmeras formas de manifestação. Desde as palavras que eu seleciono cuidadosamente para fazer uma pregação, para fazer um discurso, para fazer um questionamento ou para rebater alguma coisa que eu não concordo. O nosso pensar se desdobra no hálito, então, do que falamos, aquilo, ou seja, naquilo que a gente emana quando a gente fala. Porque o que se emana é a verdade por trás do código de acesso. Porque eu posso não amar ninguém, eu posso não amar absolutamente nada e dizer códigos de acesso de verdade. Mas o que se emana, o que sai, né? O que hálito tem as palavras que eu profiro? Todo mundo é médium, todo mundo tem esse contato, esse acesso com o mundo espiritual, porque somos espíritos. O que eu estou tentando colocar aqui para vocês é o seguinte: todo mundo já viveu pelo menos uma história na vida inteira deles nessa encarnação em que escutaram doces palavras de alguém e sentiram algo ruim. Ou seja, apesar dos códigos de acesso que a pessoa tentou te mandar para te ludibriar, ela acoplou nesse código de acesso, né, emanações deletérias. E você recebeu. E você sentiu que era mentira. Então, o pensar, a intenção por detrás e o que, esse desejo, ele se manifesta nas palavras, por meio desse hálito, dessas emanações, por meio do olhar. Quantas vezes a gente já não recebeu um olhar que a gente sabia que não era bom? A gente entra num ambiente, a gente recebe olhares estranhos, a gente fala, nossa, eu tenho certeza que tá falando mal de mim. Eu sei que estava, porque o hálito do olhar, as emanações, as irradiações não mentem. Entende? Mesmo que a pessoa olhe pra você e diga, oi, ai, estava esperando por você. Você sabe que é mentira. Você sabe que é uma grandíssima dissimulação. E você sabe que estão te emanando uma energia altamente cancerígena e deletéria. Então o nosso desejo e o nosso querer e o nosso porquê desdobra-se também no nosso toque. Quantos de vocês já não chegaram num lugar e as convenções da sociedade dá um aperto de mão ou dá um abraço e você sente aquele abraço, mas parece uma coisa podre. Você se sente, gente, por que eu... Você sente que é como se a pessoa tivesse rolado nos dejetos mais podres que poderiam haver e tivesse vindo te abraçar. E ela passou aquilo para você. E você fala, gente, nossa, preciso tomar um banho de descarrego. Nossa, eu tô me sentindo sujo. Tô me sentindo mal. Sabe? Ou até mesmo que existem pessoas que têm esse grau de sensibilidade, e sempre vale lembrar, porque a gente tá vivendo um momento que a conduta sexual tá muito estranha,
Tem muitas pessoas que nessa vida de promiscuidade já se relacionaram com pessoas, às vezes não chegou nem a uma intimidade mais grande, mas maior, né? Mas no beijo, você falou, gente, nossa, que nojo. E a pessoa era bonita. A pessoa era uma mulher linda, um homem muito lindo, mas o beijo era uma coisa totalmente estranha, que causava repulsa, repugnância. Ou também nas palavras, porque quando a gente escreve, quando a gente digita, a gente imprime naquilo que a gente está escrevendo intencionalidade, que provém do quê? Então, eu sinto o quê? O sentimento. Eu sinto raiva, né? O pensar, raiva, ódio, inferioridade ou superioridade, repulsa. E a intenção, ferir, a intenção magoar, a intenção desencadear uma depressão e levar a pessoa ao suicídio, levar a pessoa a desistir do trabalho que ela está fazendo. Você imprime nas palavras que você está escrevendo o desejo e a intenção, e aquilo fica impresso na imagem, mesmo que seja digitado, né? Mesmo que seja digitado. Então, quando você recebe a escrita, mesmo que sejam boas palavras, você sente que é mentira. Você está captando o hálito, as emanações, as radiações por trás daquilo e dentro daquilo. Você sabe que aquilo é um presente de Troia, é uma grande mentira, mas é uma bomba atômica com irradiações totalmente mórbidas. Você se sente mal. Já aconteceu de você receber mensagem, texto, às vezes de um amigo seu que você se desentendeu, e aí às vezes tem uma intimidade, às vezes já não tem mais muito decoro e tal, e você sabe que, se eu ler a mensagem do fulano não vai prestar. Você não abriu a mensagem, mas tá tão impresso a energia que contém aquele conteúdo, tá fechado, tá selado, você não clicou na mensagem, você não abriu. Mas você sabe que aquilo tá carregado de doença. É um pacotinho para te adoecer. É um pacotinho recheado de ira, de ódio, de tudo que não presta. E aí você fala assim, eu nem vou ler. Porque se eu ler o que fulano me mandou, eu nunca mais vou olhar na cara dele. Ou você recebe um áudio, já aconteceu? E você sabe que vocês não estão, você fala, se eu escutar o áudio do fulano, não vai prestar. E aí você deleta o áudio. Você não responde. Ou você fala, amigo, beleza, legal, depois a gente conversa melhor. Ou você não responde. Você deixa assim, você deixa abaixo. Porque você sabe que se você receber aquilo, vai te vai desencadear um monte de gatilhos em você que você acabará respondendo possivelmente na mesma moeda. Então, tudo isso que eu falei, todo mundo tem. Evangélico, espírita, ateu. E eu tenho certeza que quando eu digo isso aqui, muita gente está falando, nossa, real, isso já aconteceu? Com certeza. Tanto de eu receber um conteúdo que não é legal, quanto eu mandar um conteúdo que não é legal. Tem pessoas que têm uma consciência um pouquinho mais espiritualizada, que quando manda isso, se arrepende. Fala, não tá legal, e apaga. Vou contar um outro caso que acontece muito também, sobre essa questão do pensar. O pensamento é o que existe na realidade. É o sentir, né, o querer e a intenção em comunhão, juntas ali, num casamento impossível de se dissociar. Um acompanha o outro. São diferentes, mas são interdependentes. São codependentes. Um outro caso que acontece também é, por exemplo, você chegar e... Deixa eu ver um exemplo fácil aqui. Lembrei. Um outro exemplo que eu posso dar também é quando você chega e você sabe que você não tá bem com uma pessoa. Você sabe que você não sabe o que é. Nada foi declarado, mas sabe quando você sente que a pessoa falou estranho, você sente que... Mas ninguém sabe o que aconteceu.
Porque ninguém teve a maturidade, a iniciativa de falar, fulano, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acho que tá acontecendo uma coisa estranha entre nós. Não existe essa iniciativa. E aí você é uma pessoa que você até gosta. Ou, mesmo que não goste, não é alguém que você odeia. E aí você pega a mensagem pra mandar pra pessoa. E aí você normalmente tem o hábito de mandar áudio. Aí você pega e você fala, fulano, não sei o que, mas você sente na sua voz que não tá legal. Você se corrige. Você fala, eu vou digitar. Porque se eu que você sente que na emanação da voz o estrago talvez possa ser até maior. Porque você não vai se controlar. Porque conforme você está falando, você está liberando energia, você não está tendo controle do fluxo que você está emanando, da energia que você está emanando. Você não está tendo controle da quantidade, da intensidade da energia que você está propagando naquelas palavras. Você percebe que o fluxo está alto de inimizade, de intriga, de ira. E você se corrige, você fala, não vou mandar o áudio, eu vou digitar. Ah, legal, coloca um emoji, um emoticon, bacana, porque você não quer brigar. Mas você sabe que não tá legal, mas você se corrige. Mas mesmo colocando o emoticon, a carinha e uma figurinha para dar uma brandada, se a pessoa for sensível, e mesmo que ela não seja, sabe o que vai acontecer, que já aconteceu com todo mundo? Você vai abrir a mensagem, você vai ler e você vai fazer assim. Você vai parar, pra que isso? Entende? Todo mundo já passou por isso, tenho certeza. Eu digo todo mundo sem medo de contradição. Só não passou quem não tem celular. E quem não tem WhatsApp, quem não tem essas coisas. Mas se tem, com certeza já passou. Então, Jesus disse, eu vivi o que eu vivi. Eu tive acesso ao pensamento de Deus, ao desejo mais profundo, que não é profundo, é explícito de Deus, e as intenções mais puras que habitam nele. Porque ele é pura intencionalidade e pura beleza e puro amor. Então Jesus falou, cara, só eu vi isso. Só eu conheci o reino de Deus, só eu habitei nisso, só eu conheço tudo isso. E essas pessoas não sabem do que eu tô falando. E ele buscou falar, tentou compactar, tentou traduzir de inúmeras maneiras, por meio dos feitos, por meio dos dizeres, mas eles ainda não tinham conseguido alcançar o entendimento de que o que ele estava fazendo, eles também poderiam ter feito, porque eles não entenderam o que era o pensamento. Eles não entenderam o pensamento que movia. Eles não entenderam as fontes de profusão de tudo aquilo. Eles não alcançaram, eles não compreenderam. Para eles era algo estranho. Eles só viam mágica, eles só viam magia, eles só viam uma coisa nunca vista. Mas não entendiam a motivação. E a motivação é a unificação do pensamento do Filho do Homem com o pensamento de Deus, o seu Criador, o Criador do Filho do Homem. Então, o que a gente tem que entender aqui? Tem um filme do Divaldo Franco, que tem a Joana, não sei se é Joana de Ângeles, de Angelis, enfim, eu chamo Joana de Ângeles, não sei se está certa a pronúncia, mas a Joana, né, espírito amigo, como ela falou para ele chamá-la por muito tempo. Joana, uma vez, o Divaldo fala, nossa, mas como que eu vou saber que espírito que eu tô atraindo? Como que eu vou saber? Ela falou, se perguntando várias vezes ao dia, o que eu estou pensando agora? Se perguntando várias vezes no mesmo dia, o que eu estou pensando agora? O que eu quero? E por que eu quero? Eu quero mandar uma mensagem para alguém que me feriu. O que você quer mandar uma mensagem, mas a intenção por detrás da mensagem é solucionar uma crise, é estabelecer amizade com aquele desafeto, é curar o que se adoeceu, é retificar o que quebrou ali, ou é ferir? Isso a gente tem que ter claro. Porque Deus nunca, jamais
vai nos levar a ter uma atitude precipitada de ter uma conversa para resolver uma situação, se no nosso íntimo o pensamento, que é o querer e o porquê que se quer, se o nosso pensamento em relação àquela pessoa, em relação àquele fato não estiverem resignificados, não estiverem curados. Porque ele sabe que se eu for falar em cima, sendo que eu não tô curado do que eu tô sentindo, sendo que eu quero ferir a pessoa, eu não quero resolver, eu quero que a pessoa se sinta pior do que eu me senti. Ele sabe que isso não vai ser legal. Ele sabe que isso vai desencadear um ciclo de ódio que não termina nunca. Uma guerra dos 10 mil anos, de não sei quantos bilhões de eras, para resolver uma pendência. Porque às vezes a gente não enxerga, a gente fala assim, poxa, eu tô indo e tô falando algo que a pessoa pisou no meu pé, não resolvi na hora, mas agora eu vou resolver. Agora a pessoa... A gente acha que a gente só tá pagando a mesma moeda. A gente não tá vendo os desdobramentos daquilo. Você diz as coisas e você acha que você está dizendo palavras. Eu te digo, você não está dizendo palavras, porque as palavras são códigos. As palavras estão codificando o seu pensar. O seu olho está codificando o seu pensar, o seu corpo está codificando o que você é, a sua consciência. O pensamento provém da consciência. O que é a consciência? É o conhecimento. É o que você conhece e é o que você compreende. Então você não pode ter a ingenuidade de pensar assim, eu só estou falando. Só estou falando. Isso, meus irmãos, se vocês soubessem quantas pessoas que só falaram, que estão a sabe Deus há 10 mil anos ou mais, com a cara socada na lama do abismo, vocês pensariam muitas vezes antes de proferir o que quer que fosse. E vocês se esforçariam 20 vezes, 10, 1 milhão de vezes mais para conter os impulsos do seu pensamento. Você não negaria o que você pensa, mas você elevaria isso a Deus. Senhor, olha, verbalizaria? Necessário verbalizar. Não por Deus, Ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabe o que você quer e o que você intenciona. Mas você não sabe. Você acha que você só está tirando uma satisfação. E tudo bem você tirar uma satisfação. Deixa eu entender o que está acontecendo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você querer pagar na mesma moeda. A conduta do duelismo. A conduta bélica. Você quer revidar. Você não quer colocar em pratos limpos. É diferente. É assustadoramente diferente. Então você não está só falando. Você está codificando uma mensagem de ódio para mandar para uma pessoa, para ela morrer. No fim das contas, é isso. Só que você não quer que a pessoa só morra no seu plano. Você quer que o espírito dela receba aquilo com tanta dor e o espírito dela fique tão doente, tão adoecido, que você espera apodrecer a consciência que ela é. Você espera gerar um estrago de milênios, de tanto que você odeia aquela pessoa. Então não é só uma palavra. Então você não está expondo só uma opinião. Então não é só uma opinião. Você está fazendo magia negra. Você está fazendo uma maldição. É exatamente igual ou pior você receber alguém na sua dissimulação doentia, você receber alguém que você sabe que não suporta na sua casa e falar, fiz um lanchinho para nós. Ah, obrigada, a pessoa ingênua vai pensar. E aí você vai lá na cozinha, abre uma cicuta, esmaga o chumbinho e derrama no suco, derrama no prato da pessoa, para ela é exatamente o mesmo efeito. É exatamente o mesmo efeito.
O anseio é destruir, mas não destruir só o físico. Transcende a isso, é além disso. É um grau de perversidade demoníaca mesmo. É que o nosso vocabulário é muito pobre e o meu vocabulário também não é muito rico. Mas essas palavras não são suficientes para traduzir o que eu gostaria de traduzir da natureza do pensar, do querer e do intencionar das pessoas hoje em dia. Então, se você é um artista, a sua obra musical, o filme que você produz, o filme que você escreve, o livro que você escreve, a pintura que você pinta, o artesanato que você faz, tudo isso provém do pensamento. Se você é um apresentador, se você é um jornalista, as matérias que você seleciona, as obras que você... Vou chamar de obra tudo, tá? Vou generalizar, porque senão eu vou ficar... Tudo o que você produz, todas essas obras provêm do seu pensar. Mesmo que você seja inconsciente do que você pensa. É por isso que os espíritos superiores nos dizem assim: existem pensamentos que vocês têm que vocês não são nem conscientes do que vocês têm. Por isso que dizem os Exus, as pombagiras, né? Os guardiões, né? Os ministros, né? De Cristo, como você queira chamar, Exu, pombagira, ministro de Cristo, enfim, como você achar que você quer chamar, esses espíritos superiores, os espíritos de luz, eles devassam. Não é só Deus que faz isso, não é só Jesus que faz isso. Conforme você adquire esse conhecimento e também essa unificação com Deus, você vai tendo acesso a penetrar, você vai desenvolvendo o atributo de penetrar dimensões e mundos e consciências, que somos todos nós, cada vez mais profundos. Talvez existam espíritos que até entendem ou escutam as suas aspirações, mas talvez um mais evoluído que esse vá ainda mais profundo no profundo dessa pessoa, que esse espírito está falando: eu entendi. Mas existem coisas, existem intenções e desejos que você aspira, que você tem, que você não percebe, que você não concebe. Essa é a gravidade de tudo. Essa é a gravidade de tudo. Porque a gente tem que olhar as coisas que a gente tem, o nosso celular, o nosso notebook, o nosso computador, o nosso gato, a nossa casa, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos. Porque tudo isso originou-se de um anseio anterior, de um pensamento. E tudo o que eu fiz e o que eu faço nas minhas relações e na minha vida são impulsionadas pelo meu pensar. Porque se eu penso só ódio, se eu sou uma massa ambulante de ódio, de retaliação, o meu olhar vai carregar a morte. O meu sentir vai carregar a morte, o meu falar vai carregar rispidez e crueldade excessiva e demasiada, entendeu? E eu serei uma pessoa que onde eu coloco a mão, onde eu piso o pé, onde eu respiro, eu estarei fazendo mal, eu estarei intoxicando as pessoas. Porque eu me tornei um com esse pensar, com essa origem, com essa fonte deletéria de amarguras. Jesus era uma fonte de vida que tornou-se um com o pensamento do Pai, do universal. Onde ele pisava, ele levava a vida. Mesmo que as pessoas ficavam com ódio dele, mesmo que as pessoas falavam: vou matar ele. Essa é a prova mais forte de que ele estava levando vida. E quem reagia nesses inimigos do Cristo, inimigos de Deus, na verdade, é essa fonte, essa origem
que não queria ser desfeita, porque tudo é vivo no universo. As formas pensamentos são formas criadas pelo nosso pensar e alimentadas pelo nosso sentir. Se o meu desejo, se o meu pensar é deletério, tem origem, né? Aí tem as origens, de onde provém? Da ortodoxia, provém de um pensamento escravocrata, assim, sabe? De dominação, provém do quê? E eu gero formas, pensamentos correlatas o tempo inteiro. Gente, não dá para fugir do pensar, porque a gente sempre quer, a gente sempre deseja. A questão é o que você deseja e o porquê você deseja. A diferença é que existem espíritos que colocam o seu pensamento em serviço da Matrix. Quero casa, quero carro, quero marido, quero mulher, quero filho. Não tem problema ter. A questão é que esse grupo de gente a qual eu me refiro quer uma família, quer não sei o quê, não porque quer, mas para mostrar que tem, para estar dentro do padrão, para se enquadrar na caixinha do que dizem que é uma pessoa feliz. E você entra na casa da pessoa, um não fala com o outro, um odeia o outro, um quer ver a morte do outro. É isso que eu tô falando. É a isso a que eu me refiro. É diferente uma pessoa que é com uma verdade de vida, de infinita, de luz, amor, regozijo e tudo isso de bom. E essa pessoa, o que ela pensa é aperfeiçoar-se. Vocês já não ouviram muito? Gente, os espíritos de luz só pensam em amor, só pensam em progresso. É uma obsessão, entre aspas. É como se fosse uma obsessão positiva. Obsessão não é boa, é uma forma de dizer. É como se fosse uma obsessão, entre muitas aspas, no progresso. É um vício bom. Ele só... Você entendeu? Agora faz mais sentido? Agora faz mais sentido quando você escuta falar sobre o que você está pensando? Porque a gente fala do pensar, a gente pensa no que está na... A gente pensa que está na superfície. Ah, eu tô pensando que eu quero comer. Ah, eu tô pensando que eu quero ir no restaurante. Você não entende o que está por detrás do que você acha que é o pensamento. Porque o pensamento não é algo concreto, entre aspas, assim. Vocês conseguem entender isso? Veja, entender isso, vocês vão precisar estar numa consonante ali, uma consonância boa com a fonte, para que ela vos auxilie a despertar esse entendimento. Porque isso vai mudar muito a forma como vocês se veem hoje. A forma como as pessoas se veem, como você vê as pessoas e a maneira como você se relaciona com elas. Porque a maneira que você pensa de você é um pensamento. Você tem um pensamento a seu próprio respeito. O que você pensa a seu próprio respeito? O que você pensa a respeito das pessoas? O que você pensa a respeito das suas relações, do seu cotidiano? Joana de Ângeles, se perguntando várias vezes ao dia o que você está pensando agora. Isso é um ponto nevrálgico de compreensão que já deveria ser assim claro para todo mundo há muitos séculos lá atrás, gente. Você precisa se questionar o que você quer e o porquê você quer. Quero escrever para uma pessoa que eu gostei. Tudo bem, tá, mas por que você quer fazer isso? Que eu quero sair com ela. Para quê? Muitos de vocês perceberão que muitos dos relacionamentos que vocês sustentam é impulsionado por desejos de dominação. Porque através do sexo você domina o outro. Você quer sair com a pessoa, você quer que a pessoa se apaixone por você e você quer sair fora. Você quer dar tudo para a pessoa. Você quer fazer a pessoa se sentir incrível, mas você sabe que na segunda em diante você vai tornar a vida da pessoa um inferno, porque você vai tratar a pessoa muito mal. A raiz disso é a dominação. Você quer as pessoas rastejando em sua direção.
Isso acontece dentro das famílias. Quando o pai, o irmão mais velho ou mesmo mais novo, a família não respeita as escolhas dos outros. Porque o que está por detrás do pensamento da intolerância? Vamos entender? O que está por detrás e dentro do pensar intolerante? É o autoritarismo, não é a autoridade, o autoritarismo. É a dominação de mentes. Quase tudo é sobre dominação de mentes. É porque eu não suporto, é porque eu não tolero o diferente. E se o diferente se manifestar perto de mim, eu vou reprimi-lo com força total, com força bruta. E aí a gente começa a entender que é muito problemático a gente não respeitar o posicionamento político, religioso, as crenças das pessoas em qualquer área. E aí a gente começa a entender que quando a gente tá nisso daí, a gente tá numa grandíssima cilada. Quando a gente começa a não respeitar que a pessoa quer viver, às vezes, de um jeito que você acha totalmente estranho, às vezes a pessoa pode, eventualmente, não se cuidar. Mas o que você pensa sobre a pessoa que não se cuida? Nossa, eu sinto nojo dela. Eu penso que eu queria ela longe de mim. Por quê? Porque ela me noja. Que eu acho que uma pessoa dessa não devia nem existir. No fundo, você queria que ela não existisse, ou seja, você queria a morte dela. Você percebe que tudo isso que é mal sempre vai levar à morte? No final, é sobre banir. Banir não. É sobre destruir mesmo a existência do diferente. E esse é um perigo. Jesus não queria a morte de ninguém. Ele queria que aquelas consciências equivocadas fossem transformadas pelos conhecimentos emancipadores da fonte criadora e vivessem felizes. Mas a paz não é algo que a gente impõe. A paz é algo que a gente sente. Eu não posso impor a paz. Eu não posso impor a expansão de consciência. A consciência expande a si mesma. Eu não posso querer expandir a consciência da minha família. Saí com uma amiga outro dia, fomos num restaurante e ela tava falando que ela tem uma coisa nela muito forte relacionada à família. Certamente tem alguma coisa a ver com a missão dela. Só que até mesmo quando as nossas missões se apresentam pra gente, porque muitos de nós aqui têm missão com a nossa família. Nossa missão não é falar na internet, a nossa missão não é com o mundo. É com a família da gente. Entre aspas, porque a nossa família, se for curada, vai curar suas outras famílias e nananã, e vai levar para os outros mundos. Ou seja, todo mundo tá ajudando todo mundo. Eu tô falando que é a escala daquele trabalho. A escala, sabe? A escala. Quando você trabalha pro Globo, por exemplo, você é um político, a escala do seu trabalho é um pouco mais pesada porque envolve muitas vidas, envolve muitas arquiteturas, como que eu vou atuar aqui, como que eu vou atuar ali, tal. E você precisa de uma grande equipe também. Mas quando a gente trabalha na família, é uma escala grande, porque o que quer que a gente reverbere dentro dos nossos lares, aquelas pessoas vão imprimir na consciência delas e vão levar para o mundo. Podem se tornar espíritos doentios, podem se tornar espíritos totalmente equivocados com a vida, pode se tornar espíritos totalmente zururus. Isso pode ser um problema. E tudo começou dentro de casa. Então, Jesus, ele não veio impor a lei do Pai. Porque se ele tivesse vindo impor, ele não teria chegado perto da crucificação. Com um impulso mental, ele desencarnaria todo mundo que estava contra ele. Em um impulso mental, ele desencarnaria todo mundo e os outros espíritos desencarnaria. Ele tinha já poder para dizimar o espírito. Se ele quisesse, ele poderia ter feito isso. Então ele não veio impor. Essa é a diferença de um espírito da luz para um espírito draconiano.
É você saber que você tem todo o respaldo intelectual, que você tem toda a articulação intelectual, todo o carisma para causar dor, para dominar as mentes. Você que é um homem, que você sabe que é sedutor, você sabe que as mulheres caem na sua conversa, você sabe que você faz as mulheres se sentirem bem nos seus braços, ou se você é uma mulher também muito sedutora, que atrai muita atenção masculina também, né? Ou feminina e masculina, não sei, mas assim, você também que é essa mulher que tem esse poder forte de atrair os olhares, de atrair a atenção, o interesse das pessoas, é por igual. É por igual. Porque no fundo você vai usar essa, porque o problema não é atrair, o problema não é seduzir. Isso em si não é mal ou bom, a intenção que você dá para isso, é o que você quer alcançar fazendo isso, que vai determinar se isso se constituirá num crime e num atestado de psiquiatria severa para vocês, ou se isso tornará vocês servos da luz. Porque mesmo no sexo, a gente está servindo a luz. Mesmo no amor, assim, a gente serve a luz. Tem muitas pessoas que não casaram e tiveram ali alguns namorados ou namoradas. Mas toda vez que esse homem ou essa mulher estava com esses outros ou outras, era por amor. Entende isso? A intenção era fazer a pessoa se sentir bem. A pessoa não tinha interesse em dominar. A pessoa não tinha interesse em se validar em cima do outro, da insegurança da outra pessoa. Porque até nisso existe essa perversidade. Eu vou escolher a pessoa que é mais frágil mentalmente. E aí eu vou usurpar o que ela tem de melhor. Vou destruir, vou acabar com ela. É um estupro. É igual um estupro, porém da consciência. Uma consciência violentando a outra por puro capricho. Estão acompanhando o que eu quero dizer? Então, Jesus não impôs nada, porque ele é um com Deus. Espíritos de envergaduras celestiais não impõem nada. Mas nem por isso, né? Nem por isso eles deixam de apresentar uma nova maneira de ver, uma nova forma de viver, uma nova forma de acreditar. Percebeu a diferença? Eu não vou impor para você. Eu não vou chegar no seu ouvido e ficar ali, sabe? Porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque isso é chato. A gente vai fazer se a pessoa se mostrar favorável a fazer. Ou se a gente sentir forte no nosso coração que Deus falou, fala agora. Isso também pode acontecer. Mas aí não é você que está falando ou que está querendo impor. É Deus que está dizendo, filho, fala. E se Deus está dizendo fala, não é uma imposição. É porque Deus sabe que mesmo que aquela pessoa que vai escutar o que quer que seja que ela escute de você, Deus sabe os desdobramentos daquilo na eternidade. Então não é uma imposição. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de salvar vidas, é o oposto. E aí você não faz, você não escuta Deus, você está sendo negligente. Em alguma medida, você pode responder por isso, dependendo. Porque se era algo que precisava ser dito para salvar vidas, pode ser que se você não fale, tinha que ser você, pode ser que você possa responder por isso em alguma medida, em algum nível. Entende? Eu não tô falando, porque Deus não é um ditador. Eu só tô falando assim, quando a gente encarna com propósito. E às vezes o seu propósito era esse. Era entregar aquela mensagem. Às vezes você só encarnou para entregar a mensagem para aquele espírito quando você tivesse 45 anos de idade. Né? Óbvio que nunca é só por isso, mas o objetivo central da sua vida era aquilo. E você não faz. Se aquela pessoa tiver que receber a mensagem, Deus certamente vai articular outros movimentos para fazer. Mas às vezes tinha um motivo de ser você. Motivos que hoje você não compreende. Às vezes um motivo de um resgate. Uma pessoa que você nunca viu na sua vida, mas você está resgatando alguma coisa de um passado bem distante.
e você está resgatando naquela mensagem. E você perdeu a oportunidade. Às vezes, vamos lá, era só aquilo que faltava para você dar um up, pra você resgatar aquilo. Você não fez, você está colhendo os frutos disso. Você escolheu não resolver. Entende o que eu estou tentando colocar? Então, o que a gente precisa ter em mente? Que um espírito que quer abrir a consciência das pessoas, ele precisa, requisito inicial, ele precisa ter a mente aberta. Ou se não, estar abrindo, trabalhando ferrenhamente para abrir a consciência das outras pessoas. Porque senão, você não tem que estar executando um trabalho de abrir mente, sendo que a sua não é aberta. Você não pode se colocar nesse lugar. Porque você vai disseminar inverdades para as pessoas. Inverdades que irão perpetuar em danos severíssimos para essas pessoas e para as pessoas que se relacionarem com essa pessoa mais tarde. O esquema mental, entenda como se fosse uma rede de consciência, ou seja, de conhecimentos interconectados, um alimentando o outro, uma grande cadeia, uma grande rede universal, vamos entender assim, o esquema mental, vamos tentar entender assim, mas calma, vamos diminuir um pouco, vamos imaginar uma pessoa que a mentalidade dela é totalmente fechada. Então, ela não tem um entendimento universal de coisa nenhuma, muito pelo contrário. Ela tem um entendimento limitado, castrador e mórbido, né? Sobre tudo. É como se essa rede de mentalidade, um se relacionando com o outro, uma ideia alimentando a outra, uma ideia nananana, é como se uma estivesse interagindo ali com a outra. Mas sabe, as palavras são códigos de acesso e elas são vivas, elas representam energias e ideias vivas, elas só estão traduzindo alguma coisa. É como se essas ideias aqui é a consciência matriz, a consciência que você é. É como se a ideia, tenta entender assim, vou tentar ilustrar, é como se essa ideia tivesse, imagina um circuito, eu fiz telecomunicações, mas agora eu não vou lembrar o nome do equipamento. Mas tinha um equipamentozinho que tinha várias ramificaçõezinhas assim, como se fosse uma centopeiazinha. É como se a cada consciência que a gente adota para nós como verdade, é como se ela fincasse em nós, na consciência que a gente é. Tenta visualizar como se fosse assim, do mesmo jeito que ela gruda em você e ela tá impregnando a consciência que você é com a consciência que ela é. Porque toda consciência provém de uma consciência, no fim de tudo é consciência. Não existe nada fora disso. Então, ela tá impregnando em você todos os equívocos, tudo de ruim que ela é. Tô falando de uma mentalidade atrasada, uma mentalidade adoecedora, é disso que eu tô falando. Então ela tá imprimindo em você e tá te alimentando com aquilo. E ela tá liberando em você substâncias, em fluxos energéticos que te levará a procurar mais daquilo. Porque a consciência ortodoxa, que não aceita o diferente, ela não aceita o diferente nem em si mesma. Então, dentro de si mesma, ela como se ela configurasse um programa de computador para rodar sempre a mesma historinha. Porque nem dentro dela ela aceita o diferente, ela não se permite pensar o diferente. E se ela pensa o diferente, se ela supõe em dúvida sobre o que ela está vivenciando, ela é imediatamente punida por essas consciências todas, essas ramificações intermináveis de consciências mentirosas e equivocadas que ela adotou no decorrer de muitas vidas ou daquela vida ali. Então ela começa a se sentir mal, ela começa a se sentir suja, ela começa a se sentir menor. Isso que acontecia lá atrás, naquela época louca lá, em que as pessoas relacionadas à igreja, né, católica, aquela coisa, não, que eu não posso pensar isso, não. Que é isso? Entende? E falava, padre, e a pessoa mesmo se impunha uma mutilação. Isso acontece com a gente hoje, de outras maneiras, mas a gente segue se impondo mutilações.
A gente hoje se convence de que sair para dançar é errado, de que eu não posso me apaixonar por uma pessoa. Não, porque não, eu sou uma pessoa podre. Não, isso não é. Não, Senhor, por favor, que eu não seja homossexual. Ai, Senhor, por favor, que eu não esteja gostando de um preto. Ai, Senhor, por favor, que eu não esteja gostando de um branco. Porque dentro das comunidades pretas, não todo mundo, né, gente? Nunca todo mundo, mas existem sim pessoas que, óbvio, a gente entende a motivação, né? Tanto sofrimento, tanta escravidão, tanta coisa, acaba criando, vamos ficar só entre nós. Mas existem lugares, comunidades que não aceitam que um preto namore com um branco. Não, cara, você vai morrer pra gente. Você vai trair a raça? Fala assim. Você vai trair a raça, tu vai ficar com uma branca ou com um branco? Nossa, pra gente você morreu. Ou seja, não pode. Não suponha a dúvida de que talvez aquele branco ou aquela branca está sendo mandado pelo Criador para que aqueles paradigmas e aquelas dores relacionadas com a raça branca sejam curadas. Às vezes é para isso que uma pessoa preta e uma branca se relacionam. A pessoa branca vai estar curando as más impressões que os pretos, né, ali daquela família têm em relação àquilo, vai curar aquele estigma. Porque às vezes aquela pessoa branca que está entrando naquela família de pessoas pretas é um anjo do Senhor, gente. Sabe? Uma forma de dizer, um espírito evoluído que vai quebrar todos os paradigmas naquela família. Vai ser assim como a branquinha que a gente gosta. Ou é o único branquinho que eu aceito é você, sabe? Mas já é um começo. É o único branquinho, mas antes não era branquinho nenhum. Então, porque ele conheceu um branquinho que é diferente dos outros, ele agora já deu uma hackeada no programa de ortodoxia, no programa de doença mental. Então ele começa a imaginar que às vezes deve existir mais do que um branquinho, uma branquinha com a cabeça boa. E o contrário também acontece. Às vezes você está se relacionando com uma pessoa que é preta e às vezes é porque a sua família tem um histórico ancestral, né? Assim, falando dessa vida assim, que naquela linhagem da sua família tem muitos preconceitos relacionados à raça que precisa ser vencido. E por acaso você vai casar com um preto ou uma preta, que às vezes é um anjo do Senhor enviado. Uma pessoa com um coração bom, com uma cabeça diferenciada, que vai servir para ensinar humildade à sua família e para ensinar o quanto a sua família está equivocada de pensar o que pensa. Uma quebra de paradigmas que se perpetuará por toda a eternidade. Porque você mesma, se já veio, você mesma ou você mesmo, se já veio numa família que, não, vamos se relacionar só a gente que é branco entre nós, aquela coisa, né? Ou só com a elite, só com quem é rico, não sei o quê. Aquilo já vai ser uma quebra que vai se perpetuar pela sua vida e pelas vidas dos seus ancestrais. E pela vida dos seus pais, sua mãe, seus avós, que estão vivos. Deus trabalha assim. A questão é, a gente está aberto a isso? A gente está aberto a isso? Sabe? Porque não pode repudiar nada. Não é para repudiar ninguém. Entende? A gente vai repudiar, naturalmente, que a gente percebe que a origem daquilo é tudo menos de bom. Mas eu digo assim, você não veio para repudiar. A gente está aqui para compreender. Para compreender. Tanto que Jesus, ele fala, eu era muito... o que eu mais repudiei e o que mais eu aboli, o que eu mais fui contra, era a miséria, a pobreza, a doença. Eu não suportava ver as pessoas naquela situação. O espírito dele estava no esquecimento, mas sabia que aquilo não era normal. Aquilo pra ele doía. Ele falou, gente, isso não é a verdade com meu pai. Gente, o que tá acontecendo? Ele tava, despirocando, naturalmente. Totalmente aceitável. Né? Qualquer pessoa com mínimo de lucidez ficaria daquele jeito. A gente não fica porque a gente tem que questionar o grau da nossa lucidez. Porque qualquer pessoa com mínimo de lucidez vai se revoltar com isso que a gente vê. Mas revoltar-se e daí a você querer ser impositivo de uma coisa, são coisas extremas. Então, no deserto, ele acolheu aquilo. E ele entendeu, não, Deus não fez ninguém para sofrer, agora eu tô mais calmo.
E ele entendeu, eu não vou conseguir nada com essas pessoas se eu quiser impor algo. E ele não impôs nada. Não impôs, né? Então, a única coisa que a gente poderia ter considerado talvez como uma imposição foi lá no momento do templo, que ele se descontrolou muito e saiu, o que vocês estão fazendo aqui? E aí virou a casaca, né? Nesse ponto foi uma falha certamente, né? E não só, teve uns outros momentozinhos que ele descreve. Mas eu tô falando assim, grosso modo, ele não agiu desse jeito. Ele não agiu desse jeito. Então, para ele conseguir lidar com aquele povo, ele tinha que entender o que estava por detrás o que estava por detrás do pensar daquele povo. E foi revelado para ele no deserto. Uma vez que ele entendeu, percebeu como as coisas funcionavam, que não existe nada sólido embaixo do sol, que tudo é líquido, tudo é líquido, a única coisa que modifica é a densidade, mas é líquido, aquilo pode ser modificado. Ele falou, beleza, tudo está resolvido. Porque tudo está ao alcance de todos nós. Basta a gente pensar. Basta a gente modificar a maneira como a gente pensa. Basta a gente mudar a maneira, o que a gente quer e o porquê a gente quer. Mas a gente vai mudar isso entendendo o porquê a gente quer o que a gente quer e o porquê a gente quer o porquê a gente quer. Entendeu? Porque primeiro você precisa entender o que está por detrás do seu querer. E assumir, eu não suporto a fulana, eu gostaria mesmo que a fulana morresse engasgada com feijão. É o meu desejo. Você tem que entender o porquê que você quer isso. Porque ela me faz me sentir mal. Porque ela me faz me sentir feia. Então é uma coisa que não tem a ver com a fulana. Na verdade é você que se acha que e aí perto da fulana você se sente mal, então é diferente um pouco. Estão conseguindo entender o que eu quero colocar? Então, gente, o que a gente tem que entender é: tudo nasce do pensar, tudo provém do nosso pensamento. O que você está pensando agora? O que você deseja? Mas principalmente o porquê você deseja. Por que você deseja mandar uma mensagem ofendendo a pessoa? Por que você não quer se reconciliar? Por que você quer brigar? Deus não vai ser contra você sentar com seu irmão para resolver, mas as suas motivações, o seu pensar tem que ser reconciliação. Você está pensando em reconciliação ou você está pensando em retaliação? Assuma, verbalize, diga para você, porque é sobre você no fim de tudo. O porquê é que você quer a morte de alguém? Por que é que você não pode tolerar que as pessoas pensem diferentes de você? Porque no mundo infinito existem diferentes culturas, diferentes maneiras de pensar e de agir. Mas os mundos evolvidos, existe uma matriz de conexão entre eles, que é o pensamento em convergência absoluta com o pensar de Deus. E aí eu manifesto meu amor de inúmeras formas diferentes. Entende isso? É essa que é a questão. Então não é sobre estar certo, sobre estar errado, mas é sobre a verdade daquilo que você faz. É sobre o que está originando a sua conduta. É sobre o pensamento que está te motivando, é sobre o pensamento que você alimenta, ou seja, a mentalidade. Então, as experiências que a gente vive na nossa vida, de dor ou de alegria, reforçam o pensar assim e reforçam o esquema mental, reforçam toda essa mentalidade. Só que a mentalidade foi configurada, ela já não nasceu uma mentalidade. A mentalidade foi sendo constituída no decorrer de vidas, com experiências e com pensamentos correlatos, atrelados ali. Então, uma mentalidade é uma rede permeada de inúmeros pensamentos. Só que se a mentalidade ortodoxa, a mentalidade dominadora, a mentalidade escravocrata, a mentalidade inferior, essa mentalidade, ela se encerra em si mesma. Ela se encerra em si mesma, ela é falha. Porque por mais que você tenha uma mentalidade assim, o espírito provém do infinito. Em algum momento vai chegar alguma vida que o programa vai pifar.
Porque você não pode ir contra quem você é. Você não pode ir contra a sua origem, que é divina. Mas existem espíritos que estão há tanto tempo no mal, mas que embotaram tanto a centelha, mas nem por isso o espírito morre. Nem por isso a centelha viva do Senhor morre. Ela pode estar adormecida, apagada, embotada, mas ela está ali. Não é algo que você consegue tirar fora. É isso que precisa ser compreendido. E um esquema mental elevado, superior, que vem de Deus, é um esquema mental que está fazendo conexões constantes com o infinito. Porque não existe fim. Não existe fim. Não existe isso. Então, conforme você vai recebendo pensamentos que te afirmem o infinito, que te afirmem que as coisas não acabam, que te afirmem que tudo que existe é o amor e que o amor é infinito. Só Deus pode ser infinito, o ódio não pode ser infinito, o ódio não provém do infinito. Ele é uma criação artificial da humanidade, que começou a acreditar nisso. Mas não é uma vida verdadeira. Apesar de desencadear processos de vida, de rotina, bem dolorosos, muito dolorosos. Mas aí é o que você enxerga, porque os pensamentos relacionados à elevação da mente, a expansão, né, a emancipação da nossa consciência, é a mesma coisa. Ele vai imprimir em você ideias cada vez mais emancipadoras, cada vez mais grandiosas. Ele vai te alimentar com mais vontade, mas não uma vontade descontrolada, não uma coisa que eu quero compreender o que não pode ser compreendido. Não é isso, porque isso também é desequilíbrio. Mas você vai perceber que existe muito mais. Você se tornará uma pessoa que você pode até escutar coisas que você não acredita. Vai chegar um espírito que vibra aí na quinquonhanhanhésima milharesima grandeza, sei lá, e vai falar com você, que é muito evoluído também. Você pode ouvir o que ele vai falar? Primeiro, você não vai nem entender. Mas vamos dizer que você entenda. Você entendeu o que o espírito de quinquonhanhanhésima grandeza falou. Você vai olhar e vai falar: legal, mas eu não acredito nisso. Pra mim isso não faz o menor sentido. Você não vai pegar um celular, um computador e vai colocar a cara na rede universal pra falar: gente, porque o fulano de minha grandeza que veio não sei quantos futuros pra frente falou coisas irreais. Ele não vai falar isso. Ele sabe que, apesar de pra ele ser totalmente irracional e ilógico, no fundo ele sabe, vai que é verdade. Ele já se convenceu de que muita coisa pode ser verdade, mesmo que não seja, mas pode ser. E a dúvida de que isso pode ser verdade é a humildade dele em ação, que o impede, que na verdade nem que impede, mas que tira dele qualquer anseio de retaliação, porque ele já não odeia o diferente, ele vive com o diferente, só que aquilo tá muito pra mente dele. E pra ele simplesmente não faz sentido. Então não é nem questão, às vezes, o espírito super evoluído não acredita no espírito que é não sei quem de vezes mais evoluído. Às vezes não é nem questão disso, é questão de que eu nem entendi o que você falou. Eu nem entendi o que você falou. Como é que eu vou acreditar em uma coisa que eu nem entendo o que você está falando? Pra mim, não faz sentido. Eu não consegui entender o que você falou. Não consegui entender. Mas nem por isso você é burro. Nem por isso que você fala é mentira. Não acreditar em alguma coisa, não compreender alguma coisa, não é motivo para repelir. Não é motivo para repelir. É isso que a gente precisa entender. E isso que às vezes é um pouco difícil, porque a gente está ainda numa fase que a gente está muito agarrado ao que a gente acredita. Porque a gente ainda é servo, é escravo da matéria, e tudo bem, faz parte. Só que tem que deixar de ser assim. Como? Senhor, eu vou ser bem sincero com você, não faz o menor sentido. Mas vai que exista sentido, você pode me ajudar? Não, help, porque é um assunto que me dá raiva. Pai, eu tenho raiva quando falo desse assunto, eu fico nervoso. Tenha humildade. Seja humilde em relação ao pai, pelo menos.
Porque você não vai colocar o pai numa caixinha. Você sabe que ele transcende a sua compreensão. Então você tem humildade com ele, pelo menos. Seja humilde com ele e vira pra ele e fala, pai, pelo menos assim, pra mim não faz sentido. Eu não acredito, mas me dá raiva. Fala. Fala o que vai no seu pensamento. Fala que você tá pensando que você gostaria de exterminar o pensamento e às vezes até a pessoa que está trazendo o pensamento diferente. E você fala, eu sei que isso não é certo. A razão me diz que isso não é de Deus, mas é a verdade. Por favor, tira de mim, porque esse assunto me ira. Eu fico totalmente irado quando eu escuto isso. Eu demento. E com o tempo, na sua verdade, você perseverando na sua verdade, no seu querer pela expansão de consciência, lá um dia, você vai viver uma experiência que vai se apresentar como um novo pensar para você. Deus já impregnou tanto a sua consciência e ele já dissolveu todo aquele circuito limitante relacionado àquela crença. Ele dissolveu e uma verdade foi estabelecida entre um circuito de mentiras. Quando uma verdade se estabelece verdadeiramente num circuito de mentira, é questão de tempo para todo o circuito ruir. É questão de tempo, porque a verdade já se estabeleceu. E uma verdade sustenta a outra. A verdade é a luz. Onde existe luz não pode haver sombra. Onde existe verdade não pode haver mentira. E você vai sentir que aquilo é verdade, mas tem mais. Não faz sentido, porque se isso é verdade, aquilo não pode estar certo. E a verdade que se estabeleceu vai começar a colocar em xeque as suas certezas. Suas certezas começarão a ruir, uma a uma. E no medo, no desespero, porque a gente é uma expressão do nosso pensamento, a gente é uma consciência, ideias, pensamentos, enfim, espíritos. Isso nos sustenta. Se eu não tiver essa crença, se eu não puder acreditar nesse pensar, se eu não puder acreditar nisso, o que eu serei? E aí é o convite para você aceitar o novo. Essa será a prova de fogo para todo mundo que quer expandir a consciência. É permitir que venha abaixo a última crença limitante. A última que vai ficar, que pode ser que seja a mais forte de todas. Será que você vai deixar isso ir embora? Será que você vai permitir deixar ir embora a última lembrança do seu passado de ilusão? E será que você vai se abrir e se permitir a um novo diante de você? Que só tá esperando você, solta isso daí, vem com a gente, mas só você pode fazer isso. Essa será a sua prova de fogo. Será que você deixará ir? Será que você se permitirá viver o novo? Será que você se jogará no mar do desconhecido para conhecer-se a si mesmo? Essa que é a questão. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso que eu falei? O que e por que você pensa? E o que você quer fazer com isso? Então, o convite é para que a gente deixe ruir todas as nossas crenças limitantes. Tudo que nos limita. É engraçado, não é? Você tem que deixar ir tudo que te limita. Só que você fala, mas se não existir um limite para mim, o que eu serei? Se não existir um limite para mim, se eu tiver de peito aberto pro tudo, pro todo, o que eu serei? Você será um com tudo isso. E tem que ter, assim, audácia, né? Que é de uma responsabilidade muito grande. É muito, muito poder. É muito conhecimento. Só que esse poder e esse conhecimento não são seus. São de Deus. E que Ele te concede acesso. Ele te permite acessar. E aí a gente volta de novo para a humildade. Porque no instante que você pensar em utilizar isso de maneira leviana, de maneira caprichosa, todos os acessos que te foram permitidos te serão tirados de você. E aí
para você reconquistar a confiança do pai, que com certeza vai reconquistar, porque ele ama aquela coisa toda bonita, mas é no tempo dele, né? Aí o tempo dele pode ser bem longo, porque ele não tem pressa. Quem tem, você tem, mas ele não. E veja bem, será que vale viver uma vida inteira de amargura, de dor, de sofrimento, para finalmente chegar o momento de alcançar coisas melhores e você fazer mau uso do que está te sendo dado? Será que não vale a humildade? Porque não é seu. É uma expansão que transcende a tudo que a gente conhece como humano. São acessos infinitos. Infinitos. E uma vida inteira acessando e conhecendo. E conhecendo povos, maneiras de pensar, maneiras de sentir. Então, a gente tem que começar exercitando dentro da nossa casa mesmo, da nossa família, entende? Aceitar o diferente. Aceitar que a nossa mãe tem uma cabeça que é dela. Ia falar da minha amiga, que nem falei, pra encerrar. E ela tem a sua questão com a família dela, que ela queria que a família dela vivesse melhor, aquela coisa. Eu falei, Jesus não veio impor. Porque de alguma maneira ela queria, quando a gente quer muito que a pessoa aceite, é uma imposição. Mesmo que a gente não sinta assim, mas é o que é. O oposto disso, que foi o que Jesus fez, seria, gente, viver. Minha família não quer uma vida melhor, a minha família não quer expandir a consciência, é um direito que a minha família possui. Continuarei os vindo os visitar e os amando, mas eu vou viver a minha vida do jeito que eu acredito como correta e que é melhor para mim. E eu exemplificarei as leis de Deus na minha vida, que não é de maneira limitada, que não é de maneira ortodoxa, que não é de maneira castradora. A minha família não vai entender nada do que eu vou fazer. A minha família vai achar que eu sou maluco. A minha família vai achar que eu sou tortinho da cabeça. Tudo bem, não tem mal nenhum nisso. Eu sei o que vai em mim, porque eu sou um com o pensar de Deus. E eu não vou querer que a minha família entenda isso. Só que quando a sua família te vê brilhando, irradiando luz, mesmo que ela diga, você tá maluco, você tá falando coisas que não faz sentido, você tá tendo condutas estranhas, você vai ser odiado, vai começar a tentar te pegar pelo medo, você vai olhar pra sua família e vai, ei mãe, tá bom mãe, tô guardado, mas aqui ninguém pega não. Você vai brincar, você vai tentar sair de maneira mais evasiva. Só que o seu ser, o seu pensamento que se expressa no hálito do seu olhar, do seu toque, do seu agir, do seu falar, começou já o processo de impregnação e de hackeamento, um hackeamento para a luz na consciência de todo mundo à sua volta. E o hackeamento não é nem seu, é de Deus. Deus está usando a sua vida para hackear a consciência dos seus irmãos, dos filhos dele, para mostrar que existe algo melhor. Por isso que Deus fala, filho, vai viver, vive. Deixa os seus pais aí. Você vai honrar os seus pais vivendo plenamente, gozando de felicidade. Você vai honrar os seus pais colocando em prática o que eles tinham de melhor para te dar. E o que eles não tinham de melhor para te dar, você vai transmutar, vai conhecer a verdade e vai apresentar a verdade para os seus pais. Você fala, pais, isso daqui que vocês me mostraram não era a verdade. A verdade é essa, mas não vai ser impositivo. E você não precisa nem falar para dar testemunho dessa verdade. Você pode ser que você fale. Pai, sobre aquilo lá que você me educou, não é assim. Pode ser que você chegue e você converse, pode ser que seu pai e sua mãe sejam receptivos a você, mas pode ser que o testemunho maior é a sua vida, que foi o que Jesus fez, a forma como ele viveu quando ninguém estava olhando. Quando ninguém estava olhando. Ou quando só tinha 2 ou 3 pessoas olhando. Se fosse um personagem, ele não se preocuparia tanto assim, não é? Em algum momento ele derraparia. E não foi o que aconteceu. Foi exatamente o oposto disso. Então, gente, vão viver, né? Vão viver buscando sempre, é claro, né? Estar alinhados com a verdade universal, que não tem a ver com religiosidade excessiva, não tem a ver com sistemas de crenças castrador, sistema de crença, ou a maneira de acreditar.
Porque só pode existir um Deus se ele for assim. Porque para eu receber a graça eu tenho que fazer aquilo. Porque se eu não doar o dízimo, porque se eu não sei o quê, isso é mentira. Se você quiser doar o dízimo é um particular seu, mas se você não doar, Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Porque se eu odiar aquilo que Deus repudia na Bíblia, que não, Deus, né, não vem dele, mas se eu repudiar, eu vou para o céu. É o oposto. Quantas famílias, eu falei dos conhecidos de Jeová que eu tive acesso. Ela não conseguiu agir do jeito que a Bíblia falava. Ela não sabe, mas ela não conseguiu agir porque o espírito dela não acredita naquilo. A mente, ela tá numa guerra com a mente dela. Ela e o esposo. Mas Deus está vencendo. Muito provavelmente em breve eles já vão ser colocados numa outra religião. Nessa vida ou mais umas pouquinhas vidas pra frente, talvez até na próxima. Porque algo nela dizia, não faz sentido. Por que eu vou expulsar meu filho que é homossexual de casa? Por que eu vou expulsar meu filho que engravidou uma menina fora do casamento? Ela sabia que não fazia sentido. E é isso que acontece quando você recebe uma verdade. Eu não sei qual a verdade que ela recebeu. Às vezes foi uma verdade que ela não recebeu nem nessa vida. Foi em outra. Foi em outra. E às vezes ela foi inserida nessa religião, ela e o esposo, para romperem com o padrão de vida dos irmãos da igreja do Testemunho de Jeová. Porque se ela decidisse seguir o coração dela e romper com isso, que ela não tá seguindo o coração, tá seguindo a mente. Tanto que ela falou, pra você ver o absurdo. A gente não pode... Eu falei, você seguiu o seu coração. Ela falou, foi isso que eu errei. Olha que absurdo. Ela falou, o coração nos engana, a nossa mente não. Gente, é triste. É triste. É o absoluto oposto. Porque o coração você não consegue negar por muito tempo. Mas a mente começa a ruir. E quando a mente começa a ruir, grandes movimentações podemos aguardar. Tá bem? Então, gente, não vamos impor nada a ninguém. A gente tem que pensar que existem culturas diferentes, valores diferentes, tudo isso. Só que existe uma coisa chamada verdade. Quando a gente conhece a verdade de Deus no cosmos, a gente começa a perceber que Deus age de muitas formas. E que não existe certo e errado. Existe consequências. Existem a escolha de uma ação e a consequência daquilo. Existe a origem que desencadeou a ação, que é o pensamento. Qual é a origem do seu pensar? Qual é a origem da sua intenção? Isso desencadeará as suas palavras de cura para a sua família, para os seus amigos. E expande. Eu não estou falando de ficar pregando Deus. Eu estou falando que você pode ter uma conversa com seus amigos falando que dinheiro não é do diabo. Isso é uma palavra de cura. Eu estou dizendo que você pode chegar e falar, gente, o que importa é o amor, eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu tenho que me casar para ter uma relação sexual com alguém. Eu não acredito que, sabe, são essas palavras de cura que vai emancipar a mente deles. E aí é que também vai entrar um outro dado, que é, muitas vezes a gente deixa de falar porque a gente fala, tô sendo arrogante. E às vezes essa é quando a gente decide não falar que é a nossa arrogância. Porque a gente acha que isso é muito para a cabeça da pessoa, a gente acha que a pessoa não é capaz de entender, que a pessoa não é capaz de compreender, que a pessoa não... Você está julgando a pessoa, você está julgando a pessoa incapaz. E é o oposto. Você tem que partir do princípio que ela pode sim. Mas você também tem que ter lucidez de perceber que ela pode, mas no nível que ela tá, vou traduzir um pouquinho aqui. Vou diminuir um pouquinho. Que é perceber que não é subestimar a pessoa, é respeitar a pessoa naquilo que ela crê. É diferente. Mas você não vai deixar de falar. Ou você vai. Se você sentir, não fala. Porque quanto mais a gente se conecta com Deus, isso vai tomando uma proporção incontrolável para nós. Não dá para conter Deus. É impossível contê-lo. E quando você começa a estabelecer conexão com a sua origem, que é a verdade, todo castelinho de areia, meu amigo, vai ruir. Esse castelinho pode estar durando há milênios. Ele vai ruir. E a mente sabe que está ruindo. E aí a mente tenta se apegar às poucas coisas que ela tem, começa a enlouquecer.
Aí você começa a chorar, você começa, não sei, meu Deus, o que eu tô fazendo, será que eu tô certo? Aí começa a pirar o cabeção. Mas isso é ótimo. Isso é muito bom. Isso é bom, mas você precisa se equilibrar. Isso denota que o castelinho tá ruindo, mas você precisa deixar ir. Você precisa confiar em Deus. Se você tá vendo que você tá apegado a uma ideia que te irrita, tira, e você tá recebendo cada vez mais mensagens de que, meu, aquilo não é assim, vamos abrir, vamos expandir, existem outras formas de proceder, existem outras maneiras de agir, outras maneiras de educar, outras maneiras de viver, outras. Não é só uma, é outras. Mas em todas essas maneiras de educar, de agir, de conceber, existe uma matriz, gente, que é o amor, que é o que a gente observa nos mundos evoluídos. Os mundos evoluídos não são iguais entre eles. Existem milhares de mundos ditosos, celestes e daí pra frente. Mas eles não são iguais. O povo que tá lá não é igual e a maneira como eles vivem não é igual. Mas o pensamento... Começa a haver uma unificação do pensar no sentido da unificação com Deus. Mas a maneira conforme eles vão expressando esse amor, a maneira como eles vão utilizar para expressar isso, se desdobra em muitas formas. Mas existe unificação com Deus. Unificação com Deus. Plena, absoluta. E aí cada um vai agir de um jeito. E não é, a verdade, aquele povo age, aquilo ali não é certo, tá errado, não. Gente, a verdade por trás daquilo, a origem, é isso que a gente tem que pensar. Tá bem? É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.